Olá, do Unesp Notícias desta quarta-feira, a repercussão da morte de Eduardo Campos, candidato do PSB à presidência. Como fica a campanha agora e qual é a marca deixada pelo político? E tem mais. Bairros da região central e das zonas sul e oeste podem ficar sem água. Situação já ocorre no Jardim Bela Vista. E na Expo, cavalos participam de concurso que escolhe o animal mais bonito. A estiagem prolongada tem provocado problemas em várias partes do país, em especial no estado de São Paulo. Na região metropolitana, alguns municípios já enfrentam racionamento. Na capital, já é utilizado o volume morto do sistema Cantareira, que, segundo o governo, é capaz de abastecer a cidade até março do ano que vem. Aqui em Bauru, depois de dias bem secos, hoje, pela primeira vez neste mês, a cidade viu chuva em várias partes do dia. Só que a quantidade de água não é suficiente para encher a lagoa de captação do Rio Batalha, que dia a dia tem se esvaziado. Se em períodos chuvosos já falta água nas torneiras de muitos bairros, agora na estiagem a situação pode ficar ainda pior. Luciane trabalha como tosadora neste pet shop do Jardim Bela Vista, mas todos os dias, no período da tarde, ela não tem como dar banho nos animais. Já vem mais de 2 meses que falta água, depois do meio-dia, não enche as caixas, não é suficiente, tem que desmarcar os cachorros, o cliente acha ruim. Isso acaba prejudicando aqui o movimento do pet shop. Cai bastante o movimento. E fora que os clientes ainda xingam a gente quando a gente fala que não tem água, né? No estabelecimento há 2 caixas d'água. Mesmo assim, não é suficiente. Na opinião dela, além de haver problemas no abastecimento, falta consciência dos moradores ao usar a água. O pessoal desperdiça bastante, né? Lava quintal, essas coisas. Aqui mesmo a gente já nem lava mais, varre por causa para economizar água. Mas você passa por aí, tá todo mundo lavando quintal. E a situação pode ficar ainda pior no bairro. Isso porque o abastecimento da cidade é feito de 2 formas. 60% da população recebe água de 33 poços distribuídos pela cidade. Outros 2 estão em construção, o Poço Zona Norte e o Val de Palmas. E um terceiro, no Jardim TV, está sendo licitado. Mas o problema está nos outros 40% que compreendem os moradores da região central, zonas sul e oeste, que inclui o Jardim Bela Vista. A água que chega para esses moradores vem do Rio Batalha e o nível do rio já baixou 38 centímetros nos últimos dias. Essa é a régua que mede o nível da lagoa de captação. Como a gente pode observar, neste momento ela está em 2 metros e 12 centímetros, quando o ideal seria que ela estivesse aqui em 2 metros e 60 centímetros. Esse é um reflexo do baixo índice de chuvas. De acordo com dados do IPMET, de janeiro a julho deste ano choveu aproximadamente 522 milímetros. O volume é a metade do registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o diretor do DAI, diferentemente de outras cidades que já enfrentam problemas no abastecimento desde o início do ano, em Bauru a situação só começou a ficar preocupante agora, com a redução do nível da lagoa. Giasone não descarta a possibilidade de racionamento e de manobras no sistema para distribuir a água disponível. Por isso, a recomendação é economizar. Você não pode lavar carro com mangueira, só com baldinha para coisa, lavar calçada, planta, você tem que ter uma certa cautela, certo? Você tem que também saber usar o chuveiro, menos tempo no chuveiro. Estão pedindo para os 400 mil habitantes de Bauru fazer oração para que chuva, certo? Para que acabe a estiagem, para a melhor solução que tem. E possa nos manter até setembro, outubro, mais ou menos, que vai ser resolvido esse problema. Já vem as chuvas e tal, a coisa fica numa situação melhor, né? Além da população, o DAI também tem um desafio: reduzir a perda de água com os vazamentos. Hoje, do volume tratado, cerca de 37% não chega às torneiras. Nós temos mais de, eu analisei hoje, 500 e pouco vazamentos na cidade, hoje assinalado, entre vazamento da rua e vazamento da calçada. E nós precisamos lutar. Reduzir a zero, difícil, mas reduzir ao mínimo é possível.
Já sobre a queixa de falta de água da Giasone afirma que o problema é pontual. Hoje as reclamações são somente quando há um problema setorial, né? A queima de uma bomba, uma adutora, certo? Então isso aí realmente traz, e principalmente para aquelas pessoas que não possuem reservatório, certo? Para a falta de água no Bela Vista, a assessoria de imprensa do DAI deu uma explicação um pouquinho diferente dessa aí dada pelo presidente da empresa. A água não chegaria às torneiras não por conta de um problema pontual, e sim por um sistemático corte no abastecimento devido ao excesso de consumo que sobrecarrega o sistema. A previsão do departamento é construir um novo poço no bairro para que finalmente a região tenha água durante o dia todo. A licitação deve ser feita ainda este ano. E o presidente do DAI diz aí, que é necessário rezar para que venham as chuvas. Então as orações dele hoje foram atendidas. A cidade de Bauru registrou na parte da manhã e da tarde, 17 milímetros de chuva. O nível de água na lagoa de captação, que, como você viu na reportagem, estava em 2,12 metros, chegou agora a 2,06 metros, ou seja, diminuiu, apesar da chuva. Alivia, é claro, mas está longe de resolver o problema. É necessário chover assim durante muitos dias e a previsão não é essa. Veja os detalhes no mapa. Temperaturas em queda no estado de São Paulo a partir de hoje. As baixas temperaturas devem se manter até pelo menos o fim de semana. Depois volta a esquentar. Em Bauru, as chances de chover amanhã existem, mas são baixas. Agora, a umidade do ar é de 100%. Os ventos sopram a 16 km por hora. A mínima foi de 15 graus e a máxima 23. Amanhã, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima não deve passar dos 23. Foram confirmados mais 2 casos de dengue em Bauru. Só em 2014, 396 pessoas tiveram a doença. É importante evitar a proliferação do mosquito transmissor, então não deixe água limpa parada em vasos de plantas ou em piscinas. Ainda hoje a gente conversa com o professor da Unesp, Celso Zonta, e logo depois do intervalo, saiba como é o concurso de cavalos de conformação da Expo Bauru. E a gente aqui do Unesp Notícias quer saber o seguinte: você consegue guardar parte do seu salário até o fim do mês? Quanto? Até R$100? Entre R$100 e R$500? Mais de R$500? Ou você não consegue poupar dinheiro? Acesse o nosso site, vote por lá ou então pelo nosso aplicativo de interatividade para a TV digital. Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. Por lá você também confere outras informações sobre as reportagens de hoje. A Expo Bauru não tem atrações apenas artísticas. Pelo contrário, a maioria dos eventos é direcionada a criadores de animais. Um deles é bem curioso e desperta a atenção de quem passa por lá: a competição de cavalos de conformação. É praticamente um concurso de beleza. Um a um, os cavalos desfilam para o público e principalmente para os juízes. Nesta manhã, o que está em julgamento é se esses animais têm as características da raça a qual pertencem. Cada aspecto é verificado e não basta ser bonito. A gente analisa dentro da morfologia da raça e busca se aproximar do cavalo ideal. E a gente analisa andares, aprumos e analisa também o cavalo da narina até o rabo. E a sua apresentação é importante, porque aqui nós temos que escolher aquele que realmente é melhor para que possamos alinhar aos proprietários, aos criadores, aquilo que eles estão criando. Nesse dia, 15 animais concorreram em 8 categorias diferentes, que variam conforme a idade e a raça do bicho. Mas antes de chegarem numa competição como essa, os animais passam por um treinamento intenso, que começa logo depois que eles nascem. É uma verdadeira vida de atleta. Eu sou um criador novo na modalidade. Segundo esse criador, que também é médico veterinário, para participar desse tipo de prova, os animais têm que ser muito bem tratados. Um verdadeiro atleta e uma miss também. Tem que se cuidar como se fosse uma miss. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a alimentação e com o exercício desses animais, e principalmente para eles ficarem bonitos, a parte de pelos, está sempre bem escovado, bem cuidado. Crina, cauda e pelagem tem que estar sempre bem arrumadinho.
O cavalo ideal pode vir de qualquer lugar do país. A égua Star Dream é da raça quarto de milha e foi trazida do Mato Grosso do Sul. Eles julgam o pescoço, é um pescoço bem feito, não pode ser um pescoço largo, a musculatura. A fêmea tem que ser feminina, ela não pode ser grosseira. A musculatura do animal ele julga, e a prumo, ela tem que ter as patas retinhas. Onde tem angulação, ela tem que ter a angulação necessária, aqui embaixo, ele não pode ser reta. Então as angulações de paleta, de garupa, de perna, de mão, isso tudo ele julga. E o comportamento dela também é julgado? O comportamento também é assim, o animal não pode ser agitado. Na hora de apresentá-la, assim, ele tem que estar paradinho, quietinho, para poder se apresentar bem. Ele também julga o comportamento, ela tem que estar parada para o juiz poder avaliar. Se ela não parar, ficar paradinha, às vezes o juiz nem avalia o animal, não dá nem nota para ele, tem que estar paradinho para poder se apresentar. O treinamento dá trabalho e é preciso cuidado até mesmo no transporte, para que os animais não sofram e para que todo investimento não seja desperdiçado. Você trabalha em casa e aí no transporte, se acontece machucar um potro desse daí, você perde tudo. Você perde 1 ano, 2 anos, 3 anos, fora dinheiro que vai, né? Então tem que ter um caminhão com um baú, com repartição, vai tudo separadinho, não tem perigo nenhum. E aí você pode viajar, correr o mundo aí. Para João Paulo, que há 30 anos participa desse tipo de competição, o que vale realmente a pena é o contato com os animais. A minha vida é cavalo, eu nasci para fazer isso, para mexer com cavalo. E aí conheci a raça quarto de milha, que para mim é a melhor que tem e única, se não for para ser quarto de milha, não... eu gosto dela e... Então eu estou nisso, minha menina nasceu e é criada nisso até hoje, a outra também, minha família inteira de cavalo, meus avôs vinham de cavalo, eu sou de cavalo, não tem jeito. A Expo Bauru segue até o próximo domingo, dia 17. Até lá ainda tem leilão de animais e shows para as crianças e também para os adultos. Logo depois do intervalo, nosso assunto é a morte do candidato à presidência Eduardo Campos. Como fica a campanha após o acidente? O cientista político Celso Zonta conversa com a gente ao vivo sobre os rumos da campanha presidencial. Participe da entrevista por telefone ou pela internet. O Nesp Notícias volta já já. Morreu nesta manhã em um acidente aéreo na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, o candidato à presidência do PSB, Eduardo Campos. Terceiro colocado nas pesquisas eleitorais, Eduardo Campos era de uma família de políticos de Pernambuco. Era candidato a presidente por uma coligação que envolvia também a ex-ministra Marina Silva. Sobre o legado político deixado por Eduardo Campos e também sobre o que vai ocorrer na eleição daqui para frente, a gente conversa com o cientista político Celso Zonta. Celso, muito obrigado pela sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui com vocês. Celso, Eduardo Campos e o grupo comandado por ele, tinham uma grande expectativa pelo início do horário político a partir aí da próxima terça-feira, Eduardo Campos, como eu disse, ele estava em terceiro lugar nas pesquisas, com 9% dos votos atrás de Dilma e Aécio Neves. Na sua visão, como a morte de Eduardo Campos, de uma forma prematura, pode mudar os rumos aí da corrida presidencial? Bem, é um pouco imprevisível essa mudança, mas antes de mais nada eu queria destacar a tragédia deste evento, porque foi uma perda política muito grande. Eduardo Campos representava, de uma certa forma, uma novidade no campo político, um político de 49 anos de idade. É muito difícil no Brasil criar lideranças novas, partidárias, até por conta da estrutura político-partidária do país, que dificulta esse processo de oxigenação. Então, isso é uma perda lamentável para o campo nacional como um todo. Agora, o que ocorrerá, nós não sabemos ao certo isso. Temos alguns indícios, Eduardo Campos tinha 9%. Nós sabíamos que anterior a Eduardo Campos, Marina Silva tinha em torno de 25%.
um tempo atrás, onde ocorriam umas pesquisas nacionais e se colocava o cartão estimulado para Marina Silva e ela tinha mais ou menos esse performance, semelhante ao que tem hoje a Aécio Neves na corrida nacional. Com a junção, Eduardo Campos, que no início tinha em torno de 4%, ele pulou para em torno de 7%, 8% e agora, no final, na última pesquisa, 9%. E, portanto, não houve uma passagem total dos votos de Marina para Eduardo Campos. Se Marina for a candidata que vai substituir Eduardo Campos, né, é provável que ela volte a ter esses 25%. Não é tão difícil assim ocorrer esse processo. Entretanto, isso é uma decisão do PSB que provavelmente será negociada, porque Marina é da rede, ela tem um espectro político, ela estava numa situação onde, como não conseguiu organizar o seu partido político e se candidatar pelo seu partido político, ela acabou optando por uma aliança com Eduardo Campos. Essa presença de Marina Silva no PSB era uma presença até mesmo considerada temporária, né? Seria durante o processo eleitoral e ganhando o processo eleitoral depois, provavelmente com o partido dela sendo criado, ela migraria com todo o grupo político para o partido rede, né, dela. Agora, neste momento, para o PSB, seria interessante, com todas essas condições, ter Marina Silva na candidatura do PSB? Veja, eu não vejo no PSB alguém que substitua Eduardo Campos que não seja Marina Silva, pelo potencial de votos que Marina Silva tem. Tá? Então, esse é um aspecto. Não há uma liderança nacional do PSB que substitua Eduardo Campos. Até nesse aspecto, talvez o PSB tenha alguma dificuldade interna em se coesionar, porque aí haverão disputas internas por espaços de poder, né? Então, esse processo nos próximos dias, a nível interno, será muito fomentado. Embora em situação de luto, né, o próprio partido, o país como um todo, por perder uma figura de expressão nacional importante, os bastidores estarão aquecidos nesse sentido. Rapidamente, o partido vai ter que responder a essa questão, né? O partido tem aí até 10 dias para dizer se vai substituir, quem vai substituir, se vai se manter na corrida eleitoral nacional ou não. Falando sobre a campanha, a gente recebeu uma pergunta agora há pouco pelo nosso Facebook, da Eduarda. Ela pergunta se, com a saída do Eduardo Campos, com a morte dele, se fica mais fácil na corrida presidencial, a corrida presidencial fica mais fácil para candidatos menores, mas também do campo da esquerda, como Luciana Genro, do PSOL, ou Eduardo Jorge, do PV. O senhor acredita que teria algum impacto nesse desaparecimento de Eduardo Campos? Não. Esses candidatos menores permanecerão menores. Haverá um impacto na candidatura da Dilma e na candidatura do Aécio, porque, digamos que entre a Marina Silva, ela tem um perfil mais à esquerda proximal ao de Dilma, né? E nesse sentido, Dilma poderá perder alguns votos. Também poderá perder alguns votos Aécio, porque alguém da oposição que tem uma expressão forte, que poderá, então, votos depositados em Aécio por conta de é hora de renovar ou ser oposição, poderá depositar em Marina, por exemplo. Então, ambos os dois primeiros candidatos perderão voto, talvez mais Dilma do que Aécio, mas ambos perderão voto. E agora, os de trás não, porque eles não estabelecem conexão com esse quadro desses três principais candidatos. Eduardo Campos e Marina Silva, apesar de formarem uma chapa, eles tinham diferenças entre alguns pensamentos, né? Até mesmo ontem, na entrevista do Eduardo Campos, no Jornal Nacional, ele falou um pouco sobre isso, né? Sobre essas diferenças de conduta. O senhor acredita que o PSB abrigaria a Marina Silva e as ideias dela, agora sendo ideias principais do partido?
Então, veja, o Eduardo Campos era um político muito hábil, ele sabia coesionar, ele sabia dialogar, né? Até bem mais do que Marina, tinha maior jogo de cintura, era mais pragmático que Marina, e Marina é um pouco mais ideológica, e nesse sentido, quaisquer arestas, ele procurava arrumar uma solução para o aspecto, né? Eu vejo que, do ponto de vista do programa de governo que o PSB deve ter construído com a rede nesse processo pré-eleição, né? Isso provavelmente não deve ser mexido, porque já deve ter sido organizado, já deve ter sido negociado os aspectos programáticos, né, para a campanha eleitoral. O que vai se mexer e vai se negociar são os aspectos de poder, de estrutura de poder. Quem que vai organizar a campanha, quem que vai ter hegemonia nesse processo. Eu acho que isso sim, internamente no PSB, entre PSB e rede, vai se debater. O horário político começa na próxima terça-feira. Como o senhor acredita que o PSB vai iniciar essa campanha eleitoral? Já se Marina for escolhida ou se outra pessoa for escolhida, o senhor acredita que já imediatamente a campanha política deles começa nessa nova pessoa? Eu acho difícil. Eu acho difícil que de imediato o PSB se manifeste. Eu acho que primeiro pelo aspecto da comoção, de fato, isso atingiu a todos. Eu acho que no segundo aspecto tem todas essas questões internas a serem organizadas e lidadas, né? E eu acho que tem o aspecto também da delicadeza diante do fato, né? Eu acho que, do ponto de vista do marketing, não fica bem no dia seguinte a Marina Silva dizer: olha, agora eu sou candidato e vamos seguir em frente, página virada. Não é assim, as coisas não são assim e não creio que ela se sinta dessa maneira também, né? Portanto, eu acho que talvez o PSB pense numa saída, né, de apresentar a problemática da perda nos primeiros programas e um pouco mais à frente vem a decisão. Celso, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. O Nesp Notícias termina agora. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso site. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.